Fala, defesa, como é que tá? Começando um vídeo de análise do nosso Skelly aí. Esse vídeo é destinado a linebackers e defensive backs. Linha defensiva não precisa assistir esse vídeo, é só clicar aí no já assistir já para manter a sua porcentagem e tá ok. Se você quiser assistir para entender o que a gente está fazendo na nossa cobertura, enfim, coisas do tipo, fica à vontade também, não tem nenhum problema, tá? Mas o vídeo é voltado a essas posições. Vou fazer a análise primeiro, provavelmente essa análise vai ter uns 20 minutos no máximo aí pela minha conta aqui. E os 30 minutos finais, que é o porquê desse vídeo tá longo, é o Skelly mesmo. São os dois fins de semana aí, semana 7 e semana 8. Deram 15 minutos cada vídeo, né? 15 minutos e pouco cada Skelly. Então tem 30 minutos a mais de Skelly pra você assistir no final. Pra quem gosta de assistir sem a minha análise, quem quer ver todas as jogadas e tal. Não é mandatório, né? Mas caso você queira rever alguma coisa, você pode assistir no final aí. O necessário é essa análise que a gente faz de início aqui, que são as coisas que a gente está elencando para acertar para os próximos treinos. Começando aí falando com os linebackers, em relação a o que a gente está olhando, né? A gente está olhando muito QB, running backs e pouca distribuição das rotas, as trocas das rotas, e sem esse olhar de ping-pong, né? De entender o que o QB está fazendo e entender que rotas estão acontecendo na nossa frente. Então vou tentar mostrar alguns exemplos sobre isso. Nessa repetição, o Manu, como Sam linebacker aqui, ele tem reposição do Mike, né? Então ele está relacionando o número 3, já que o número 3 já está declarado para ele daquele lado, o running back também está daquele lado, ele não tem com que se preocupar ali, saindo para pro lado esquerdo dele, né? Então ele tem que se relacionar ao running back, né? Mas ele acaba apenas olhando o QB, né? E aí o Jesus está fazendo uma troca, nem vou falar daqui da Steph em si, né? Tô mais focado no Manu por enquanto, a gente vai voltar nessa jogada mais pra frente. Mas aqui, como linebacker, em nenhum momento ele enxerga esse cara, né? Ele tá só olhando o quarterback, né? Até sai da stance, assim, eu não gosto quando a gente sai da nossa stance, a gente tá na stance e aí, a gente tá dando um passo pra frente, mas, qual o estímulo que a gente teve pra ir pra frente, assim, tá ligado? Nenhum, eu sei que é Skelly, mas, meio que é pra evitar isso lá no inside run, depois a gente indo dando pra frente e sendo que era pra atacar um dos lados e tal. Enfim. Mas aqui o fato é que em nenhum momento a gente tá, identificando rotas, né? Em nenhum momento a gente tá identificando rotas. Tem um cara do nosso lado, na hora que sai a bola, o número 3 tá ali, na hora que sai a bola é a hora que a gente olha pra identificar uma rota, mas se saiu a bola é porque o cara ficou livre, está livre, ou vai ficar livre, ou tem uma janela pequena pelo menos ali pra chegar até ele, mas em nenhum momento a gente consegue identificar esse cara, né? Porque a gente tá só vidrado no quarterback, assim, olhando pro quarterback, agora a gente olha em cima, ele tá do nosso lado ali. Se a gente tivesse primeiro mantido a nossa assistência, sem passo para frente, relacionar o número 3 em shuffle, ganhar certo território para aquele lado, e identificar a troca de rotas, né, a gente provavelmente estaria nessa linha de passe aqui, interceptando essa bola, ou o quarterback estaria mudando sua leitura, tá ligado? Então mais olhar de ping-pong, identificar rotas, identificar o que está acontecendo, olhar QB, mas não ficar só nele. Só. Essa outra repetição aqui, nós estávamos em mod, e aí o Preds como o Sam aqui no nosso lado esquerdo, né? Tem Pablo na direita como Will, Mike, Belém e Preds como Sam na esquerda. Aí é a segunda coisa, né? Quando a gente não tá só vidrado no quarterback, a gente tá vidrado só no running back, né? Então aqui uma mod a gente acaba atacando flat ali, o Preds foi atacar o running back, mas a gente não ataca o running back, né? Meio que ele tá indo pra lá e ele pode trocar, né? Meio que na nossa cabeça como o Sam ou o Will, ou você está repondo algum deles assim, né? E o running back sai pro seu lado, ele tá atacando flat, né? Como tá correndo uma rota flat agora, a gente tem que tratar ele meio que, ele tá indo pra flat, ele vai virar um outro jogador, ele não é mais meu, assim, eu não vou acompanhar ele até lá. Então é meio que, o cara foi pra flat, já batendo o olho no slot, vai ter alguma troca? Será que o flanker tá vindo pra dentro? Será que o slot tá vindo pra dentro? E a gente acaba indo, né? O Flanker tava indo pra dentro aqui nesse caso, né? E a gente tá lá no running, assim, não é nosso trampo fazer isso. É o trampo do Nico que tá ali, fazer o reroute do 2, como ele faz, e está sentado exatamente em cima do Belotto aqui, que tá correndo essa snag. E o Pred está só relacionando a ele. Essa bola vai na flat, Nico vai atrás e a gente tá em pursuit. Mas não indo pra lá e deixando o meio livre, né? Pra possível dig. Nesse caso não era dig, né? Mas pra possível dig, possível rota interna do número 1 ainda, né? Ou até do outro lado ainda dessa jogada. Então meio que ou a gente tá de olho no QB ou a gente tá de olho no running. E a gente não tá dizendo que a gente não tem nenhum dos dois. A não ser que seja cobertura main, a não ser que seja bracket, a gente não tem o running.
Aí a gente só tá relacionando ele tá indo pra esquerda, bom, vai ter uma troca para aquele lado, provavelmente, porque ele tá passando horizontal a defesa para alguém entrar para dentro do campo, talvez. Mas nunca, tipo, abrir o running, puto running, preciso no running. Não é nosso, não vai ser nosso. Se a gente joga raso sempre, a gente tá deixando o meio de campo aberto sempre, não é o que a gente quer. Aqui, falando de fundamento, a gente até joga bem aqui, né, mas como linebackers aí. O Emerson tá como Sam, né? Então o Dolly ataca o primeiro cara na flat que tá acontecendo e o Emerson acaba tomando o slot ali, né? Então ele não sai correndo atrás do running back só porque ele tá fazendo uma swing, né? Então foi uma boa cobertura aqui, tipo, melhor do que a gente tava contando, do cara aí bater no flat lá que a gente demonstrou na última. Mas aí, falando de fundamento agora, né? Fundamento mesmo. Meio que a gente tá trocado, né? O Emerson não precisa fazer crossover para buscar esse cara, assim, porque o espaço que ele vai cobrir é curto, tem um níquel ali ainda, né? Já o Preds é ao contrário, né? Ele não tem níquel, ele é o cara que tem que fazer esse reroute, né? Então se ele estiver distante do cara, então é melhor ele fazer um crossover e para fazer jogar a cobertura em si do que tipo ficar em shuffle, né? Deixar o shuffle para tipo, Mike e Sam, que são os caras que estão se relacionando, né? Então a gente manda bem aqui no shuffle, ganhando profundidade para possível troca, olhando o jogador e não jogando raso, né? E olhando a distribuição de rota, sabendo que o run tá indo para lá. Então é uma melhor cobertura, mas os fundamentos para mim estão trocados ainda entre Sam e o Will, né? Prez devia estar jogando como o Emerson está jogando, e o Emerson devia estar jogando como o Prez está jogando. Então é só pra gente tentar se alinhar quanto a isso, né? Sam tem menos território para cobrir, Will tem mais território para cobrir, então tipo, pode utilizar o crossover também, caso, como esse caso aqui, o slot estava mais distante, né? E é óbvio desde que não ameaça o seu leverage, né? Não necessariamente a gente precisa fazer crossover para ficar frontal a ele, não é isso, mas é entender que a gente pode estar mais próximo a ele utilizando o crossover, não só shuffle esperando, fazendo a parede esperando ele. Entrando agora em alinhamento e distância dos DBs, aí mais específico dos safeties, né? Aqui nessa repetição aqui eu peguei como exemplo, claro, nem todas as repetições estavam assim, óbvio, mas ainda não está consistente, né? A gente não está procurando saber onde está as 10 yards para a gente estar alinhado 2 yards para trás, né? A gente está muito distante da linha de scrimmage aqui, né? Então, se a linha de scrimmage está naquele cone, então tipo, a gente está tipo, a 15 yards pelo menos aqui, supondo que é uma linha imaginária isso daqui. É muito distante, assim, então tipo, tudo que a gente vai fazer vai ter uma distância muito grande para fazer transição, né? A gente estava fazendo transição aqui, Greg, para ponto de baixo desse cara, para ponto de cima, não sei qual a cobertura que seja. Mas fazendo transição para esse cara, tipo, olha a distância que tem, deve ter umas 10 jardas para fazer transição, assim. Então se a bola for ruim ainda, como tipo, foi agora, tipo, a gente não chega ainda, tá ligado? Então as 12 jardas elas são necessárias. Primeiro para a gente fazer, se a gente tiver em mod, slide, fazer os nossos step-off tranquilamente, ou fazer slide sem problema nenhum. E se tiver que atacar a linha em step-off em jogo corrido, ou fazer essas transições em cima de número 1 para virar ponto de baixo, ou número 2, a gente consegue fazer ainda. A gente está em posição para tipo, cruzar a linha de passe, não para chegar sempre atrasado. Né? A gente tá tipo, muito atrasado nessas jogadas, sendo que a gente não deveria estar, assim. E muitas das vezes é só a gente tá tipo, exagerando no alinhamento só. Não tem porque a gente tá tipo 15, 20 jardas, assim. É besteira, você consegue ir pra trás ainda. Tipo, não tem muita necessidade. Assim, mas tipo, se for terceira longa, tipo, beleza, assim. Mas mesmo assim ainda você consegue ir pra trás ainda. Mesmo se for uma terceira pra 20 ainda. Tipo, ainda de boa sair a 12, fazer backpedal, às vezes você não precisa fazer o step off só, tá ligado? Mas, tipo, é possível ir para trás aí. Então, tipo, vamos tentar entender esses alinhamentos que só dificulta a sua transição. Quanto mais fundo a gente tá, provavelmente, tipo, é menos ajuda para corner, é menos ajuda para nickel, é menos ajuda para linebackers. Então, 12 jardas é o que a gente quer estar. A gente consegue fazer tudo a partir de 12 jardas. Isso serve para todos os safeties, tá? Aqui é o Tonhão e o Greg que tá nessa repetição, mas serve para todos os safeties. Falando ainda com os safeties, falando do safety corners, né? Falando de slide mais a nossa cobertura em cut. Começando falando de slide com safeties. Aqui o Zapa tem slide technique nessa cobertura de staff nossa. E aí é só a gente lembrar para onde a gente quer fazer esse slide, né? O Zapa acaba demorando para não faz slide inicialmente, né? Não tem que ler release de ninguém ali, né? E quando você tem slide, você não tá lendo release nem linha de scrimmage, né? Então tem que literalmente fazer o slide e nesse caso para ficar entre esses caras, né? 2 e 1. 1 e 2, que é o Domingues e o Paulinho, se não me engano. Então é meio que utilizar esse slide para você, inicialmente, para você ganhar território horizontal e depois verticalizar ela, né? Aqui a gente acho que está sofrendo ainda daquela questão de estar alinhado longe, mas ao mesmo tempo, tipo,
tirando esse fato de estar longe, né, o slide não é bom ainda, né, então você não divide a distância, entre esses dois caras, e no final das contas, né, tipo, essa tomada final aqui, meio que te mostra o quanto distante a gente está de fazer alguma transição ainda para um desses caras, né. A gente quer, óbvio, ter esse cushion em slide, principalmente, porque a gente tem que ajudar tanto dois como um, né, mas ao mesmo tempo a gente quer poder fazer transições para frente ainda, com 5 graus ainda de digs, de crows, não só se preocupando com essas rotas verticais. É claro que as rotas verticais é o que mais nos deixa preocupado, né, porque são possíveis big plays, mas lembrar que os jogadores estão em trail desses caras, né, estão como ponto de baixa, tanto corner como nickel. Então a gente pode ser um pouquinho mais agressivo no sentido de eu quero fazer o slide rápido, lateral, horizontal, ganhar em backpedal, e aí sim tá entre esses dois caras podendo fazer essa transição, olhando eles, a transição olhando eles e tipo não tão distante, não tão preocupado apenas com rotas longas, né? Ali naquele lado o Fabião manda até bem ali como catch, sai rápido do cara, né? Desse outro lado o Fábio tá como corner aqui, meio que quando o Melo tá forçando até um passo para fora, né? Eu sei que a gente não virou quadril nem nada, né? Mas meio que a gente tá shuffle bail, né? A gente entra em meio que shuffle backpedal ou acaba se sentindo ameaçado por ele atacar o nosso leverage, né? Então nesse caso é meio que só falando de fundamento mesmo pra corner. Se te pegou na hora da transição, né? Pra você entrar em bail e você achou que ele ia cortar pra fora, por exemplo, vem de bail weave, tá ligado? Entra em bail mesmo que você perca ele, que ele corte na sua frente, sei lá, numa hit, por exemplo, numa in. Faça o bail weave e depois faça a transição para onde ele for. Não vire. Eu sei que não teve essa main turn no final das contas, né? Mas no final ainda tipo perdeu ainda o cara no corte dessa crew. Então tentar. Tentar não, faz o bail weave, acho que é melhor pra gente. Entrando em cut aqui para falar de toda a defesa agora, né? Com ênfase nos corners aqui, mas meio que todo mundo acabou cagando essa repetição, né? Teve o motion aqui do Ximenes, entramos em cut e o Dolly tá até passando sinal aqui nesse instante. E a gente entra em cut. E aí começando com corners, né? Tanto o Fábio desse lado como o Leco do outro lado lá acaba perdendo o leverage. Enfim, eu não sei se a gente tá alinhado muito frontal. Aqui pra mim o Fábio parece que ele tá tipo frontal ou interno até. Lá do outro lado também é a mesma coisa, parece que tipo tá frontal a flanker, né? Então tem esse leverage externo, assim. Segunda coisa tipo, beleza, vamos perder não, perdemos o leverage, a gente precisa tentar colocar essa mão pra atrapalhar esse cara e espaçar ele, lembra? Espremer ele na sideline. Ali do outro lado o Lego acaba perdendo o leverage, rotaciona o tronco para ter a visão ainda, né? Faz bem isso, mas a mão esquerda dele em nenhum momento tipo, ataca o cara, né? A gente não consegue espremer ele na sideline, e a mesma coisa acontece com o Fábio desse lado ali, que até tenta colocar a mão, mas a gente não consegue espremer esse cara, ele sai rápido de nós também, mérito do receiver também, que tirou o braço dele. Enfim, acho que essa é a primeira coisa em relação a leverage, né? Eu sei que às vezes não é tão simples assim, mas tipo, você não pode perder o seu leverage, então se ele tá forçando o release dele pra dentro, tipo, continua mantendo o seu leverage externo, não tem nenhum problema pra você, não é o fim do mundo, tipo, se ele sair de você sem uma jarda pra dentro. Enfim, segunda coisa em relação ao linebacker, né? Então o Pablo aqui tem o in-and-up do número 2, né? Então ele deveria estar levando o Ximenes como in-and-up, e aí o Fábio ficar com o running back aqui no final das contas, que fica pro linebacker, que tipo, então é meio que tudo cagado, né? Tipo, a gente não conseguiu fazer o catch technique no flanker, perdemos o leverage, não vimos o running back, o linebacker pegou o running back e o linebacker não fez in-and-up. E aí no topo aqui, que é falando de slide technique agora, o Greg lá em cima, eu não vou falar que foi ruim a técnica, porque a câmera realmente não dá pra ver ângulo, né? Mas julgando aqui o campo, eu acho que a gente tá tipo saindo se pá frontal ou interno ou externo ao número 2, assim, porque a gente tá tipo quase em cima do número 1 lá. A gente fez o slide, ok, não tem nada a falar da técnica em si de slide, né? Mas parece que a gente tá tipo em cima do número 1 lá, e não é isso, né? A gente tá meio que de 2 para 1, né? Então ver se o nosso, a câmera não vai ver agora, né? Mas ver se o nosso leverage tá sempre interno, não externo ao número 2, velho. Senão, tipo, qualquer slide, se a gente for jogar slide, a gente jogar um cara só, né? E aí o Nico que se ferra pra jogar o número 2. E aqui o Dolly jogando em slide, tá em um alinhamento ok.
Só que ele faz o quê? Uma decisão antes, certo? Uma decisão baseada no que ele viu aqui. E não jogando os dois caras. Então é aquela. Volta no que a gente falou do Zappa lá, né? Tipo, você tem que estar numa posição suficiente para jogar as duas verticais ainda e não decidir. Lembrar que esses caras têm um in-trail, então como pão de baixo desses caras. E você é o cara que vai tampar essas rotas verticais. Então manter-se entre esses dois caras, eles estão em rota vertical, ele está espaçando você. Para isso mesmo, né? E a gente acaba perdendo o bigode aqui, né, nessa rota vertical. Foi um erro em conjunto, assim. Foi tipo 11 pessoas, não foram 11 porque não tinha DL aí, mas todas as pessoas basicamente erraram isso daqui, certo? E desde o Mike linebacker de fechar espaço, ele buscou o linebacker, então a janela abre mais. Nico do outro lado perde leverage, como a gente vai falar na sequência. Enfim, a gente jogou bem mal essa daqui. E nesse dia até algumas cuts foram bem ruins, tá? Mas lembrar disso, né? Quanto a slide technique, quanto a catch technique, a gente quer manter leverage, a gente quer manter esse vertical entre os dois caras, não tomar uma decisão enquanto a bola não sair, caso tenha rotas verticais, né? E atenção ao seu leverage, no caso do Greg ali, se você está realmente interno número 2, para você não estar jogando apenas um cara, como acabou acontecendo aparentemente aqui nessa repetição. Entrando agora em staff para falar de leverage, assim como eu falei agora de corner, serve para nickel, serve para Will também, questão de leverage, né, em staff. Aqui nessa repetição a gente tem o Sawik e o Tonhão aqui, né, como Will e nickel, né. Quando a gente fala perder leverage, o nickel tá interno número 2, né, ele tem o in up em staff desse cara, e o Sawik tem o in up também do número 3 aqui, tá fazendo essa parede para levar esse cara. E o que a gente não quer é perder meio de campo. Então é meio que forçar esse cara a dar a volta em nós, e não perder nosso leverage. E aí, tipo, acontece o Tonhão acaba indo pra frente tipo, é a mesma coisa do relação a que eu comentei sobre os linebackers, tipo, meio que qual o estímulo que a gente tá tendo de ir pra frente, sendo que a nossa técnica é de fazer meio que step off e tal. Aí, tipo, não tem muito motivo, assim. E aí a gente acaba perdendo o leverage pro slot, que o número 2, que é o Jesus. E aí, tipo, a gente acaba tendo que colocar o safety, que tá no strong nesse caso, tipo, numa posição ruim. Em vez dele jogar uma parte do campo só, agora ele vai ser espaçado, tanto pelo slot, que é o Jesus, quanto pelo flanker. E entra naquela coisa, tipo, tudo por causa do Nickel não ter perdido o leverage, né? Então, tem um leverage, e assim, quando começar a jogada, não queira ficar frontal ao cara. Tipo, você tem um leverage e esse é o leverage que a gente quer ter. Ponto. Se a gente está interno ao número 2, a gente está interno ao número 2, a gente tem in and up do número 2. É interno. Levar ele interno. Porque se a gente está aqui e a gente vai para frente para ficar frontal a ele, aí tipo, a gente perdeu a nossa vantagem de ter um leverage. A gente está ferrando a vida de outro cara. Talvez, mas eu acompanhei ele. Mas, tipo, ferrou a vida do Strong, tá ligado? Lá, tipo, não tem leverage para jogar. O Jesus fez o catch em cima do clone, mas no final das contas, tipo, não foi nem ele, tá ligado? Porque é isso, mano. Não tinha muito o que ser feito, mano. E em relação ao Sawik é a mesma coisa, né? Tipo, ele tá fazendo a parede pro Brunão jogar em cima como o free, né? Do número 3. Então tentar ser mais calmo só, porque em staff você sabe que você tem ajuda, né? Então talvez fechar a parede seja melhor, apesar do Paulinho mandar bem, né? De forçar você pra fora. Mas você lembrar também que você não precisa ficar frontal a ele. Você só precisa, tipo, mano, vai por fora de mim, não tem nenhum problema quanto a isso. E sabe que você tem ajuda se esse cara continuar vertical, né? Continuar com ele. O Brunão chega nesse cara, mas mesmo assim tipo, tira o Brunão um pouco da jogada. Ele não precisa avançar tanto nisso, se a gente faz ele correr pelas nossas costas, né? Nessa rap acontece a mesma coisa, né? Vou começar lá com o corner, com o Pedro lá. Então a gente tá jogando em catch, né? Estamos em staff aqui jogando em catch. E a gente não pode perder o leverage, certo? E a gente não consegue nem colocar a mão no cara também. Tô achando que a gente, ao sair da assistência, a gente tá em aquela 45 graus, ao sair da assistência, se pode a gente tá perdendo o leverage. A gente tá ficando frontal ao cara e perdendo o leverage. Tipo, a gente não pode, velho. E aí, em segundo lugar, a segunda coisa que acontece é o Hanson como Nickel tá perdendo o leverage também, certo? E o que acontece agora com o clone que tá de Strongman? Ele tá sendo espaçado pelo Nickel, que perdeu o leverage interno, ou seja, o Jesus tá abrindo ele mais pro campo. E ele tá lidando com o Pedro, que perdeu o leverage no flanco, ou seja, tá abrindo, espaçando ele mais pro outro lado. Então aquela coisa de jogar meio de campo ali, half field só em cima desses dois caras, fodeu agora, tá jogando tipo o campo inteiro agora, metade do campo inteiro ali. Por quê? Porque a gente perdeu o leverage só. Porque a gente perdeu o leverage. Então tipo,
Se você não pode perder leverage, tipo, meu, se o cara for ganhar esse leverage, ele tem que lutar muito pra ganhar esse leverage, ele tem que realmente abdicar da rota dele, e não foi o que aconteceu aqui, né, a gente só foi espaçado por esses caras, e colocou o Savage em uma posição ruim no final das contas. Finalizar agora com reroute aí, e os olhos desses caras estão fazendo um reroute. Peguei essa repetição porque, primeiro, ela tá errada, né? Mas acho que ela mostra bem os olhos do Dolly ali como níquel, mas que serve também para o Will Linebacker, ou quem tiver repondo o Will Linebacker aí, que a gente vai ver já. Então aqui está o sinal de mod, só para não falar que estou mentindo, sinal de mod sendo passado. E aí vai acontecer uma gol do flanker e uma out do Jesus, né? A gente não segue a out, que seria a nossa, né? Tem step off, acaba passando ela. Enfim, óbvio que a gente tem o reroute, né? Então a rota out é nossa. Beleza, esse é o ponto básico de tudo. Mas o que eu quero falar disso é o mais importante, olhos. O que a gente está fazendo aqui? Tanto o Nico como o Strong Safety aqui. Ou seria Will ou Free Safety, se fosse o contrário também. Então, o Jesus, ao cortar para fora, mano, os olhos de níquel aqui nesse caso tá seguindo ele, né, pra olhar o que o número 1 tá fazendo. Então tipo, e a gente bate o olho ao contrário, né, pra dentro do campo, assim. Eu sei que tá errado o negócio, né, mas nunca nossos olhos vão pra dentro do campo quando a gente tá fazendo esse tipo de coisa. Por exemplo, se o Jesus, em vez de ter cortado pra fora, ter cortado pra dentro, os nossos olhos teriam que vir também no pinach aqui no número 1. Porque o que o número 1 tá fazendo pro níquel? O que o número 1 tá fazendo pro Will, certo? Então meio que os nossos olhos estão ao contrário, a gente está olhando 2 para dentro do campo, e não 2 para 1, e aí tipo, apareceu um running back na minha frente, beleza, apareceu, tipo, beleza, mas ele é tardio, ele não é a nossa primeira ameaça. A gente não joga raso para depois jogar o alto, né? Então a gente está jogando número 2 para número 1, certo? Então em relação a olhos aí, tanto de Nico como de Will Linebacker, é isso que eles têm que fazer. Do outro lado lá acontece a plug do Will, né? E aí o Emerson, não sei agora quem tá de mic ali, tem que repor, né? Então aconteceu a plug aqui do Emerson, e aí o Manuel é o cara que tá fazendo a mesma coisa que o Dolly tá fazendo isso. Quer dizer, a mesma coisa, né? Acaba fazendo a mesma coisa, não fazendo o correto, quer fazer o reroute e repor o plug do Will, né? Então assim, de comunicação, acho que é um trampo de Will Linebacker ou Sam Linebacker avisar o Mike, mano, faz a minha aí, velho. Tipo, tem uma plug, faz a minha aí. E aí passa o sinal pra ele, né? Porque fora isso, você tá sempre relacionando o número 3. Então Mike Linebacker, às vezes, foda-se a cobertura. Só, tipo, relaciona o número 3 só. E aí você só vai precisar realmente fazer algo diferente quando, tipo, alguém tem uma plug. Sam ou Will. Ou você, né? Mas Sam ou Will. E aí esse cara que tem um plug, tipo, avisa. Mike, faz a minha aí. Enfim, pra fazer a mesma coisa. Em relação aproveitando em relação a Strong, Strong tem aquela regra, se o número 2 não for vertical, eu sou o ponto de baixo do número 1. Então pronto, o número 2 não é mais vertical. Então o meu quadril já tem que estar fazendo transição para número 1 e os meus olhos identificando o que estão fazendo. Demora e a gente está indo para cima e tipo, a gente está virando pão de cima, né? A gente tem que virar pão de baixo, assim, por mais besta que seja, mas é o que a gente vai conseguir jogar melhor, cortar melhor as linhas de passe, né? Bom, foram esses tópicos que eu quis abordar aqui nessa semana 7 de análise de Scary, né? Tem algumas coisas aí, óbvio, mas acho que esses são os pontos importantes para a gente prosseguir na nossa evolução dos nossos treinos, tá? Vou deixar agora esses 30 minutos aí, bastante Scary, né? Pra quem quiser assistir, para quem quiser ver algumas repetições, sem os comentários, né? Só o vídeo só. Enfim, qualquer dúvida me procurei no Face ou no WhatsApp, beleza? Um abraço aí, defesa com vocês.